Sei que você está na rodovia dos Migrantes, mas tem informações da Câmara Municipal de São Paulo, porque tem novidades a respeito dos vereadores do PSDB, né? O que está rolando? Tem, Kobayashi, tem novidade e na verdade, novidade mais ou menos. É uma expectativa, né, que a gente tinha e que agora começa a acontecer efetivamente sobre a bancada tucana na Câmara Municipal aqui de São Paulo. A gente falou diversas vezes já aqui que poderia ocorrer uma debandada, ou seja, que os 8 vereadores que são do PSDB na Câmara Municipal poderiam deixar o partido, poderiam deixar a legenda. E é isso que começa a ocorrer agora, principalmente depois que a executiva do PSDB aqui de São Paulo definiu mesmo que não vai apoiar a reeleição do atual prefeito Ricardo Nunes. Os vereadores apoiam Ricardo Nunes, portanto não concordam com essa ideia e agora começam essa mudança de partido. Na verdade, a mudança começou mesmo na segunda-feira, quando o vereador Aurélio Nomura se filiou ao PSD. Agora, para essa próxima semana, tem expectativa de que Fábio Riva e João Jorge também deixem a sigla tucana, além de outros parlamentares da legenda, como vereadora Ruth Costa, Beto do Social, Sandra Santana e também Gilson Barreto. A expectativa é que essa debandada, então, que começou na segunda, vá até o dia 5 de abril, que é aquele período de janela partidária em que os parlamentares podem mudar de legenda, mudar de sigla sem perder o mandato. A dúvida fica para o vereador Chechel Trípoli, que ainda não definiu se vai deixar ou não o PSDB, disse que há sim essa possibilidade, mas não está 100% certo disso. E para a gente fechar, Kobayashi, eu falei então dos 8 vereadores, 7 estão aí mesmo já confirmando ou quase confirmando essa saída e um só na dúvida, mas a gente tem um vereador licenciado, Carlos Bezerra Júnior, que atualmente ele é secretário de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo, mas ele vai voltar ao cargo de vereador para poder concorrer. E ele também está na dúvida se deixa a legenda ou não. Mas o clima é de debandada, o que demonstra bastante o racha que vive a legenda, não só aqui em São Paulo, né? Mas é uma situação que se estende para diversas partes aí do país. Kobayashi. Tá ótimo, tá aí Beatriz Manfredini trazendo esses detalhes de uma debandada da bancada do PSDB na Câmara Municipal de São Paulo. Obrigado, viu, Bia? Uma boa sexta-feira para você. Meus amigos, vamos falar disso aí? Debandada no PSDB de São Paulo. 8 vereadores podem deixar. Tem 8 e os 8 podem sair. 7 já confirmados e um que sobra tá na dúvida ali. Mano Ferreira, o que sobrou do PSDB em São Paulo? PSDB que governou tanto a cidade por tantas vezes quanto o estado de São Paulo, corre o risco de não ter um vereador na Câmara Municipal de São Paulo? Pois é, Cobo, o partido do Plano Real, o partido da estabilização da economia, que conseguiu implementar, quando esteve no governo federal, uma modernização que criou as bases da economia atual do Brasil até hoje, com a vitória contra a hiperinflação, consegue o feito de, na sua cidade natal, São Paulo, ficar praticamente vazio, né? O ninho dos tucanos está completamente vazio hoje. E isso é resultado da crise de identidade profunda que o PSDB passou a ter ao longo dos anos, ao esquecer as suas origens, ao não entender a importância do legado que possuía para ser defendido, nunca conseguiu defender direito o legado do próprio governo que implementou a nível nacional e, como resultado, entrou nessa crise de identidade. Agora, a situação é, diante do vazio, há um espaço, há uma oportunidade para uma refundação. O problema é, sob que bases? Que identidade terá o novo PSDB que pode surgir depois de praticamente zerar as suas fileiras? Essa é a grande questão que ninguém sabe responder. E a sensação que dá é que, no lugar de ser uma oportunidade para construir o futuro do partido, há uma chance muito grande do partido apenas se voltar ao passado que já não deu certo, dado que, por todas as informações, quem manda no PSDB de verdade é o deputado Aécio Neves, que já tem uma longa história e que tem uma imagem não exatamente promissora na opinião pública. Ô Palumbo, você, antes de ser deputado federal, foi vereador aqui em São Paulo exatamente nessa legislatura, ou seja, todas essas pessoas que foram citadas pela Beatriz Manfredini foram seus colegas de Câmara Municipal. Como é que você está vendo este movimento? Era uma das maiores bancadas da Câmara de Vereadores. Ainda é, né? Porque ainda não saíram
Mas reino dividido desaba. Então, isso aí já veio dos rachas de um governador de São Paulo com um do Sul, começaram a brigar entre si. Rodrigo Garcia perdeu a eleição aqui. Essa debandada não está acontecendo só na cidade de São Paulo, não. Hoje em dia, pelo interior, eu viajo muito pelos interiores aqui do Brasil, pelo interior do Brasil, de São Paulo, e as pessoas falam, ficar no PSDB é sinônimo de perder a eleição. Infelizmente, é isso, porque era um partido gigantesco, uma dissidência do MDB, né, do antigo PMDB, virou um partido que comandou o Brasil, como o Mano bem disse, né, criador do Plano Real, entre outros aí. Agora a gente vê isso daí, né? A maioria desses vereadores tende a ir para o partido do prefeito, que é o MDB. Que no caso é o seu também, né? No caso, eu já falei isso, né? Eu sofro de sincericídio, né? Eu tô um pouco me lixando para a partida, né? Então eu sigo as minhas convicções. Mas eles vão seguir o que o Ricardo Nunes decidir ali, né? Para tentar. Só que não vai ter vaga para tanto vereador assim. Não vai ter vaga. Então provavelmente eles vão dividir entre os outros partidos aliados. Não sei como que eles vão fazer isso, mas o PSDB virou um sinônimo de que se ficar no PSDB, perde as eleições. É essa a impressão que dá. Quem é que ganha, Aninha? Se sai do PSDB, vai para algum lugar. Palumbo já falou que a maioria é para o MDB do prefeito Ricardo Nunes, mas a gente já viu ali notícia de alguém indo para o PSD, que é do Gilberto Kassab. Você acha que o PL também entra nessa rodada aí? Vai ficar entre esses três? Tem mais alguém que pode ganhar com isso? Algum partido ganhar vereador com isso ou não? Olha, eu acho que os partidos vão se organizar de forma a acolher todos esses vereadores, ainda todos muito ligados ao prefeito Ricardo Nunes. Me parece, inclusive, que a razão pela qual esses vereadores estão deixando o PSDB nesse momento foi a falta de apoio do partido à reeleição do Ricardo Nunes. E aí a gente tem uma questão de se lembrar que, na verdade, o Ricardo Nunes só é prefeito de São Paulo hoje por causa de uma aliança feita com o PSDB, porque quem ganhou a eleição foi o Bruno Covas, que infelizmente faleceu. Né? Esse é um ponto muito importante, porque você vê que também a escolha de vice e tudo que aconteceu desde o falecimento do Bruno Covas e do Ricardo Nunes assumir como prefeito da capital, colocou o PSDB de escanteio. E o PSDB como um todo se sentiu muito frustrado por não ter mais esse papel de protagonismo, porque até então era o partido do prefeito da cidade. E agora, por conta dessa situação, o diretório estadual decide, o diretório, acho que é o estadual, né? E o federal, enfim, decidiram que não apoiariam o Ricardo Nunes municipal. Municipal. Mas após uma pressão... Mas foi pressão estadual. Inclusive o Eduardo Leite, quando veio em São Paulo, declarou que achava que o PSDB não deveria apoiar o Ricardo Nunes, né? A decisão, obviamente, é do diretório municipal, porque a gente está falando da prefeitura. Mas a pressão foi dos outros entes federativos aí, que na verdade hoje tem um protagonismo maior dentro do PSDB. É curioso, porque a gente sempre teve expoentes do PSDB de São Paulo. E agora o que restou não é de São Paulo. E por conta disso houve esse racha e os vereadores agora estão indo embora porque eles continuam do lado do Ricardo Nunes. Você sabe o que fica parecendo, mano? Que muito mais do que qualquer influência aqui do estado ou da cidade de São Paulo, essa influência vem de outros estados, né? Você citou Aécio Neves, tem também a liderança lá no Rio Grande do Sul do Eduardo Leite, enfim, alguns outros nomes importantes do partido Brasil afora. E a impressão que dá é que eles querem dar um reset total no PSDB de São Paulo. É o seguinte, vocês querem sair? Pode sair. A gente vai ficar só com a sigla vazia e a gente vai reconstruir do zero. É um reset mesmo, recomeço total. Parece que é até intencional isso, né, mano? Pois é, parece, mas como eu falei, isso significa uma possível oportunidade de reconstruir o partido do zero. É basicamente uma refundação. Só que quais são as premissas dessa refundação? O que vai significar esse novo PSDB? A minha sensação é que se esse novo PSDB significar somente Aécio Neves, que isso está fadado a não dar certo. De novo, não tem nada. Não é? Exato. Porque as pessoas olham, inclusive recentemente o deputado Aécio publicou um vídeo, na verdade as redes do PSDB publicaram um vídeo que era protagonizado pelo Aécio, e quando você vai olhar os comentários, o vídeo viralizou, mas todo mundo que compartilhava estava xingando o Aécio, assim, estava dizendo que cara de pau, o cara agora quer voltar à cena. Ou seja, parece que o fato de que muitos dos personagens do último ciclo
que viveram várias denúncias relacionadas à Lava Jato, conseguiram voltar à cena política, estão tentando reescrever a história, né? E parece que o Aécio olhou para isso e disse, eu também posso, né? Se todo mundo está se reescrevendo. Só que, historicamente, o público eleitor do PSDB não era quem passava pano para esse tipo de situação. Então, não adianta você tentar cultivar um campo com a prática de outro campo. Porque o que um público da sociedade deseja não necessariamente é o que o outro público deseja. Então, se é para votar, digamos assim, em quem está imitando a postura de outros campos, as pessoas acabam migrando de voto, né? Mas só para deixar claro, o Aécio Neves ele não tem condenação alguma em vigor, é alguém que foi processado e não teve nenhuma condenação em definitivo, inclusive, até por isso é que permanece deputado federal e uma liderança renascendo como influência no PSDB nacional. Agora, Palumbo, essa história de uma debandada de 8 vereadores, praticamente, 7 com certeza, 1 na dúvida, mostra que, de alguma maneira, o diretório municipal não leva em consideração o que pensam esses vereadores, né? Você acha que o partido não tem que olhar com mais prestígio para aqueles que foram eleitos? O partido não tem que olhar para aquele que dá o mandato e que depois gera todos os benefícios que o partido tem, de fundo, de horário de TV e de tudo que o partido ganha com uma cadeira no parlamento. Você acha que falta o partido dar mais valor para os seus vereadores eleitos? O partido ele tem dono. E o dono vai prestigiar os seus peixes. Eu posso citar o meu exemplo aqui. O MDB faz propaganda na TV. Nós somos em 5 deputados aqui no estado de São Paulo. Eu sou o único que eles não me chamam para participar. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu peço para entrar nas comissões, inclusive por e-mail, oficialmente, eles sequer respondem. Então eles vão te matando na unha. Só que ao mesmo tempo não deixa você sair do partido. Então é muito difícil você manter a mesma linha de coerência. O que a gente tem que entender aqui em São Paulo é que uma campanha para vereador na cidade de São Paulo, ela é mais difícil de entrar do que para deputado estadual. É uma campanha muito difícil. São Paulo tem quase 100 bi de orçamento. São dezenas de subprefeituras. São milhares de cargos. Então o PSDB tem secretaria, o PSDB tem subprefeitura e vão acabar perdendo isso que serão loteadas novamente. E as pessoas me falavam, mas você vai para deputado federal, ser vereador em São Paulo é muito melhor. Me falavam isso o tempo todo. Não, eu tenho as minhas bandeiras que eu preciso defender em Brasília. Aqui já cumpri a minha meta aqui na cidade de São Paulo. Mas é muito difícil uma campanha para vereador. E essa, então, vai ser guerra. Vai ser guerra, porque vai ter muito candidato, principalmente influencer. Vai ter os que tentam se reeleger, que tem a máquina na mão, tem o dinheiro na mão, tem a equipe na mão. E isso faz a diferença. Essa campanha promete, Mano Ferreira. Pois é, eu critiquei bastante o PSDB, deixa eu dizer que tem uma oportunidade, que há uma geração de governadores que fazem um bom trabalho. A gente está falando de Eduardo Leite, Raquel Lira e Eduardo Riedel, que são também de uma nova geração, que podem construir um novo projeto, se tiverem protagonismo, que traga uma oxigenação, que represente realmente uma mudança geracional. Então, também há essa oportunidade na mesa. Se o PSDB souber aproveitar, pode ser uma boa notícia para o país.